Eu vou fazer primeiro um rápido comentário do problema de interseção de duas cônicas, né? Questão quantos pontos determinam uma cônica. Então, porque a gente sabe assim, 2 pontos determinam a reta, 3 pontos determinam o círculo, e quantos pontos determinam a cônica. Tem uma boa pista, assim, né, porque a primeira coisa é que se você pegar 2 cônicas, são 2 equações do segundo grau. Então você tem, sei lá, A1x2 mais B1 xy mais C1 y2 mais D1x mais E1y mais F1 igual a 0. Mais D2x mais E2y mais F2 igual a 0. Então você pode dizer, bom, isso é um sistema de 2 equações de segundo grau. Bom chute, sei lá, 4 soluções. Na verdade, você tem um teorema mais geral, chama teorema de Bézout, que afirma que, é claro, tem casos em que o número de pontos de interseção pode ser maior. Quer dizer, você tem um sistema de 2 equações, uma de grau M e outra de grau N. Você espera que tenha, no máximo, M vezes N soluções. Claro que sempre dá para fabricar casos, vamos dizer, excepcionais. Por exemplo, você pode pegar uma reta numa equação ax mais by mais c igual a 0, vou pegar isso daqui e multiplicar, pega um polinômio p de xy de grau, sei lá, quanto? Multiplica essa equação por isso daqui, você vai ter uma equação de grau, se aqui for de grau n, isso aqui o produto será de grau n mais 1. E aí você pode pegar essa equação e a outra é o produto das duas. Então, claro, essa daqui, se você fizer p de xy vezes ax mais by mais c igual a 0, se esse se anular, isso se anula, se esse se anular, isso se anula. Se você botar aqui ax, pode até pegar um q de xy, ax mais by mais c igual a 0, pegar esse sistema, suponho que isso aqui seja de grau n-1, esse de m-1, então esse aqui é de grau n, esse de grau m, mas certamente todos os pontos dessa reta satisfazem as 2 equações. Então, tem situações excepcionais assim. Mas o nosso propósito aqui, nós não estamos autorizados a usar um teorema de Bézout que nós não demonstramos. Nosso propósito é olhar isso aqui de um ponto de vista meio algébrico, meio geométrico. Então, uma tentativa meio força bruta seria dizer, bom, na verdade, quer dizer, antes de mais nada, a gente já está se beneficiando do fato que a gente sabe que uma cônica é dada por uma equação do segundo grau. Mas aí você pode, sei lá, pensar isso aqui como uma equação de segundo grau em x, tirar o valor de x em função das constantes e de y, substituir aqui, só que vai ter uma coisa aqui com raízes quadradas, que vão ser elevadas ao quadrado e tal, vai dar um certo trabalho algébrico, mas deve dar para fazer. A alternativa é dizer assim, ó, nós podemos usar mudanças de coordenadas para simplificar essa situação.
Então, a primeira observação é que, é claro, se as duas cônicas... Você pode ter o caso em que as duas são degeneradas. Então, você tem, sei lá, um par de retas paralelas e um par de retas concorrentes, só que uma das retas concorrentes é igual a uma das paralelas. Então, infinitas soluções. Quer dizer, infinitas... Então, que aqui eu estou pensando no caso, estou partindo dessa questão em duas. Né? Primeiro, tentar mostrar que a interseção de duas cônicas normalmente deveria ter no máximo 4 pontos. E segundo, mostrar que por 5 pontos sempre deve passar uma cônica. Então, supõe que, mesmo assim, mesmo se uma das cônicas for degenerada e a outra não for, também está tranquilo, porque uma cônica degenerada ou é conjunto vazio, que não vai dar nada, ou é um ponto, que vai dar no máximo um ponto, ou é uma reta, ou é um par de retas. Aí é fácil, se uma for uma reta e a outra é do segundo grau, mostrar que a interseção tem no máximo 2 pontos. Substituir, fazer a conta. Né? Então, vamos dizer, se a primeira der uma reta e a segunda é não degenerada, dá no máximo 2 pontos. Se a primeira dá 2 retas e a segunda é não degenerada, você também terá 2 pontos para uma das retas, 2 pontos para outra reta, 4 no máximo. De qualquer maneira, a gente pode lidar direto com o caso em que, assim, supondo que uma é não degenerada. O caso em que uma é não degenerada, a gente pode, vamos dizer, supõe que a primeira é não degenerada. Então, vamos dizer, caso 1, hipérbole. Então, caso 1, hipérbole, você pode fazer uma mudança de coordenadas aqui, que isso daqui vai virar uma hipérbole do tipo, quer dizer, você pode pensar que isso aqui é do tipo x2 sobre A2 menos y2 sobre B2 igual a 1. Isso daqui é a mesma coisa que x sobre A mais y sobre B, y sobre A menos y sobre B, x sobre A menos y sobre B igual a 1. Então, isso aqui, se isso daqui fosse U, isso daqui V, é uma mudança linear, então o V é igual a 1. Então, na verdade, a gente podia supor que uma delas seria xy igual a 1, ou seja, y igual a 1 sobre x. Se você substituir, isso aqui já está dizendo, bom, então se uma das equações é essa, você já sabe que para cada x que você achar tem um y obtido aqui. Substituir isso aqui, aí você tem 1 sobre x aqui, que não tem problema, 1 sobre x2 aqui, tem 1 sobre x aqui, você multiplica tudo por x2, fica com uma equação do 4º grau em x. Então tem no máximo 4x que satisfazem a isso. Só que para cada um deles você vai ter um único y, então 4 soluções. O segundo caso, parábola. Se uma for uma parábola, você faz y igual a x2, mudando as coordenadas, você pode garantir que a primeira é y igual a x2, e aí você substitui y igual a x2 na segunda, que não será mais essa, mas será uma equação do segundo grau assim, e vai dar uma equação do 4º grau em x. Aí você acha no máximo 4 valores de x, cada um deles vai dar um y, 4 pontos. O caso mais interessante um pouco é o caso elipse. Mas aí, bom, se uma for elipse e a outra for reta, 2 retas, hipérbole, parábola e tal, está resolvido. Então, seria elipse versus elipse. Então, dá para a gente olhar geometricamente e realmente ter alguma ideia. Tem uma elipse assim e a outra assim. Então, primeira coisa, nós podemos
colocar a origem aqui, fazer um achatamento, uma coisa assim, fazer um achatamento tal que essa daqui vire um círculo. Então você vai estar numa situação em que uma é um círculo unitário e a outra, sei lá, eventualmente está aqui assim de alguma maneira. Agora você ainda pode dar uma rodada para que essa daqui não tenha eixos tortos. Então você fica com uma situação que é alguma coisa assim. Isso significará que uma das elipses vai ter equação x2 mais y2 igual a 1, e a outra tem uma equação, a gente sabe que nessa situação o termo b é zero. Então aqui você vai ter uma equação do tipo ax2 mais cy2 mais dx mais ey mais f igual a zero. Então, se essas duas equações são satisfeitas, então, claro, eu posso pegar, fazer y2 igual a 1 menos x2, substituir só esse y2 aqui por 1 menos x2. Então, você fica com a menos c x2 mais dx mais c mais f mais ey igual a zero. Se não errei aqui, ó, ax2 menos cx2 aqui, depois tem o dx, tem o ey, tem o c vezes esse 1 está aqui, mas esse f. Então isso aqui, ó, diz o seguinte, y é uma função do segundo grau de x. Então, se essas duas são satisfeitas, essa e essa são satisfeitas. Aí você substitui esse y aqui. Joga aqui. Quer dizer, claro, se o E for zero, isso vai dar dois valores de x. Dois valores de x, cada um deles substituído aqui vai dar dois valores de y. Se não, você tira o valor de y aqui, joga aqui e obtém uma equação do quarto grau em x. Então dá no máximo 4 valores de x. Cada um desses 4 valores, substituído aqui, vai dar um único valor de y. Então você tem 4 soluções. Então, vamos dizer, eu estou usando aqui mudanças de coordenadas que a gente já tem para não fazer contas, essencialmente. Então, o que a gente mostrou é que a menos de caso bem, vamos dizer, de você ter duas cônicas degeneradas, a interseção de duas cônicas vai dar, duas cônicas diferentes, claro, vai dar 4 pontos. Então, bom, tudo bem, mas daí, será que por 5 passa uma única cônica realmente? Passa uma cônica, passa alguma cônica? Aí também é uma coisa de... Posso usar uma álgebra linear simples, né? Para dizer o seguinte, ó, eu estou procurando, eu tenho pontos x1, y1, x2, y2, x3, y3, x4, y4, x5, y5, e aí eu estou procurando uma cônica, quer dizer, uma equação do tipo do segundo grau em x e y, e essa equação tem que ser satisfeita por esses 5 caras. Na verdade, estou procurando A, B, C, D, E e F. Será que existem esses caras? Tá, acho que se eu substituir cada um desses na equação, vai dar alguma coisa. Então, eu só observo o seguinte, para cada um desses caras que eu substituo aqui, eu tenho um valor de x2. Então, esse daqui, por exemplo, dá um valor a 1, que é o x2, que é o x1 ao quadrado. Então, aqui eu vou ter
A1. Esse mesmo cara aqui tem um valor de x1, y1, que é o A12. Então, vou botar aqui. Aqui eu tenho C, y1 ao quadrado é A13. O x1 eu vou chamar de A14. O y1 de A15. Bom, F, deixa F aqui, mas eu vou fazer F vezes 1 aqui para parecer alguma coisa. Então aqui é a mesma coisa, eu vou ter A21 mais B, A22 mais C, A23 mais D, A24 mais E, A25 mais F vezes 1 igual a 0. Etc. aqui, né? Quer dizer, A51 mais B, A52 mais C, A53 mais D, A54 mais E, A55 mais F vezes 1 igual a 0. Então eu posso fazer o seguinte, ó, eu olho para esse cara daqui e chamo esse cara de 1. Ele é um vetor em R5. Então aqui eu tenho A vezes o 1 mais B vezes, esse cara daqui eu vou chamar de U2, mais C vezes o 3, que é esse cara daqui, mais o 3 aqui, estou botando o índice errado aqui, o 2, o 3, D o 4, mais E o 5, mais F o 6. O 6 é 1 igual a 0. Então, meu problema passa a ser o seguinte, olha, eu tenho o 1, o 2, o 3, o 4, o 5 e o 6, que são o 1, o 2, o 3, o 4, o 5 e o 6 são vetores em R5. E a pergunta é, será que eu posso fazer uma combinação linear deles que dê 0, sem que todos os coeficientes da combinação linear, porque a equação aqui não pode ser tudo 0, né? 0 igual a 0 não vale. Então, será que eu posso fazer isso de maneira que algum dentre A, B, C, D, E e F seja não nulo e que isso dê 0? A resposta, eu sei, é sim. Porque eu sei que em R5 tem uma base de 5 elementos, base canônica. Então, se eu pegar 6 elementos em R5, eles certamente são linearmente dependentes. Eu posso escrever um como combinação linear dos outros, portanto, eu posso fazer isso. Então, a gente conclui que por 5 pontos sempre passa uma cônica. O que pode acontecer, né? Quer dizer, em que circunstâncias essa cônica pode não ser única? Pode, na verdade, dizer assim, por 5 pontos, passa uma cônica chamada de C. Aí, se não tiver 3 pontos colineares, observe, imagina que não tenha, desses 5 não tenha 3 colineares, quer dizer, você tem, sei lá, coisa assim. Então, não pode ter reta contida nessa cônica. Não é porque se tiver uma reta, ela vai passar por 2 pontos. Agora, já que tem uma reta, ou vai ser uma reta, ou vai ser um par de retas paralelas, ou um par de retas concorrentes. Mas, vamos dizer, quaisquer desses 3 pontos aqui, só tem uma reta que contém os 2. Então, você já esgotou, já tem 2 retas e sobrou um ponto. Não pode. Então, se não houver 3 pontos colineares, com certeza essa cônica não é degenerada.
Então, vamos dizer assim, se não há 3 colineares, C é não degenerada. Bom, tudo bem. Suponha que tenha 3 colineares, mas que não tenha 4 colineares. Então, os outros 2 não estão nessa reta. Bom, mas se eles não estão nessa reta, significa que essa reta não é a cônica. Como a cônica já tem uma reta, ela vai ter que ser um par de retas. Só que esses 2 caras aqui vão ter que estar, então vão definir a outra reta. Então eu tenho perfeitamente definida qual é a outra reta. É um par de retas e é única. Então, se há 3, mas não 4 colineares, C é um par de retas e é única. Então, para realmente a cônica não ser única, você precisa de 4 pontos colineares. Aí, se você tiver 4 pontos colineares, mas não 5, né? Não vou nem... Não sei se eu escrevo. Bom, vou escrever aqui, né? 4 pontos colineares. O que acontece? Esses 4 estão numa reta e o outro está sobrando, vai ter que botar uma reta passando por ele. Então, aí pode ser qualquer par de retas. Então, par de retas e não é única. C não é única. E, bom, se o 5, né? Se os 5 são colineares, então eles estão numa reta, e agora eu tenho a liberdade de dizer que a minha cônica é essa reta, ou essa reta e mais qualquer outra reta. Então, também, mesma coisa, né? Par de retas. Quer dizer, aqui seria reta, ser mais... É um pouco diferente aqui, né? Aqui é reta ou par de retas, e C não é única. Então aqui a gente tem um... Não, eu comecei dizendo que no caso de 2 degeneradas, eu podia ter um par de retas, outro par de retas, então realmente podia ter... a interseção podia ser infinita, mas a questão de qualquer maneira, né, a questão de por 5 pontos sempre passa uma cônica, repara que a gente resolveu essa questão algebricamente de maneira relativamente simples, mesmo que não tivesse base, dimensão e tal, seria um sistema, né, de 5 equações, né, com 6 incógnitas, um sistema homogêneo. Então também dá para provar que tem solução. Como os 5 pontos colineares vão formar mais uma reta? Não é que vão formar 5 pontos colineares. A questão é, eu tenho 5 pontos, o desafio é esse. Eu dou 5 pontos e eu preciso achar uma cônica que passe pelos 5. Então a questão é que, em geral, né, só com muito azar, é que pode ter mais de uma cônica passando pelos 2. Então, claro, se os 5 estiverem numa reta, não é que a cônica tenha que ser a reta, porque ela pode ser um par de retas, em que a reta que você já tem é uma das 2 do par. Então você pode ter essa reta e mais uma paralela, ou essa reta e uma outra concorrente.
observação do ponto de vista probabilístico, né? A chance de você chutar 5 pontos no plano e ter 3 colineares já é, probabilidade é 0. Porque quer dizer, você chuta 5 pontos. Qual é a chance? Assim, vamos dizer, a gente pode colocar do ponto de vista assim, do peteleco. Imagina que você tem 3 pontos na mesma reta e os outros 2 estão na mesma reta ou não. Sei lá. Vamos pensar o pior caso, eles caíram os 5 na mesma reta. Como fazer com que deixe de ser 3 colineares? Bom, um pequeno peteleco aqui, vamos dizer, já tirei um, tiro o outro, ainda tem 3 colineares, só não posso tirar esse e ele ficar colinear com alguma coisa, mas com um pouquinho de... Né, se esse veio para uma certa distância aqui, eu só ajeito esse aqui para não ficar, esses 3 não ficarem colineares. Então, basta um pequeno... A gente diz assim, não só a probabilidade é 0, como também, de certo ponto de vista, isso é muito instável. Qualquer errinho faria com que esses 5 pontos deixassem de ser colineares. Aliás, é uma boa coisa para fazer no computador, fazer o experimento, que é o seguinte: quando você tiver o programa das cônicas, podia também fazer o programa, um outro programa, né? Na mesma linha, a parte gráfica já aproveita. Você, justamente, fazer o programa que entra com os 5 pontos e cria a cônica. Claro que o caso degenerado vai ser um problema, mas pode ser interessante você pegar um caso degenerado e dar um pequeno peteleco. Imagina o caso degenerado, mas determinado, né? Você tem aqui um par de retas, então você tem 3 pontos nessa e 2 nessa. Então, bom, se você mexer um pouquinho num desses pontos aqui, só a reta se mexe. Mas se você mexer num desses pontos daqui, quer dizer, se esse daqui andar um pouquinho e vier para cá, essa reta deixou de existir, não criou outra reta, então essa cônica deixou de ser um par de retas e vai virar uma cônica não degenerada. Então, vê como isso acontece, né? Que tipo de cônica vai sair daqui? Um bom chute, talvez, seria pensar assim, ó, aqui tem duas retas separadas, né? Vai lá no infinito. Pode ser, talvez, que isso vire uma parábola ou uma hipérbole, né? Sei lá, como se assim, sei lá, isso aqui virasse, de repente essa interseção aqui desaparecer, sei lá, dependendo da situação, virar uma hipérbole assim, ou talvez uma parábola, não sei, é uma boa questão você perturbar e ver o que vai acontecer. Deixo isso aqui como experimento computacional para vocês pensarem. Bom, então agora eu queria retomar a discussão das cônicas do começo. Retomar assim, você tem lá a equação ax2 mais bxy mais cy2 mais dx mais ey mais f igual a 0 no sistema de coordenadas canônico. E, bom, a gente já sabe, a gente já
Vamos manter que a gente sabe a equação da elipse, a equação da parábola, a equação da hipérbole nos casos canônicos. E agora eu volto para isso daqui e penso, bom, eu queria tentar ver ou tentar mostrar, se eu acredito já, que isso daqui sempre vai ser uma cônica. Eu vou fazer uma mudança de perspectiva, que é a seguinte, olha, eu vou reescrever isso aqui. Vou reescrever isso aqui assim, ó. Primeiro, esse negócio daqui, ó, eu vou escrever como produto escalar de DE por XY. Vou botar aqui o mais F igual a zero. Tá? Quer dizer, isso aqui, claramente eu posso escrever assim. Né? Isso aqui é na base canônica, então dx mais EY mais F. Agora, esse de cá, eu vou fazer uma mudança mais interessante. Eu vou escrever assim, ó, A, B sobre 2, B sobre 2, A não, C. Aí eu faço isso daqui aplicado, multiplicado por XY, produto escalar por XY. Eu digo que isso daqui dá esse pedaço daqui. É assim. Tá? Porque, olha só, isso daqui vai dar, quando eu faço, multiplico essa matriz por esse cara, vai dar AX mais B sobre 2Y na primeira coordenada e na segunda B sobre 2X mais CY. C é grande. Tá, então, essa matriz dá esse vetor. E aqui fica o XY. Quando eu faço o produto escalar, isso daqui vai dar AX2 mais B sobre 2YX mais B sobre 2XY mais CY2. Quer dizer, agora, isso aqui não é produto de matriz, não é mais matriz. Isso aqui é um vetor na vertical, esse é outro vetor. Então, esse número vezes esse, dá isso aqui. Esse número vezes esse, dá isso aqui. Que é exatamente, né, AX2 mais BXY mais CY2. Então, apago isso e escrevo assim. Bom, para que serve isso? Observa o seguinte, eu sei que isso daqui, multiplicação por uma matriz, define uma transformação linear. Então eu vou chamar o XY, vou chamar esse cara aqui de vetor W. Isso define. Então eu vou pensar da seguinte maneira: está aqui o sistema de. Está aqui o plano, está aqui a origem, tem o vetor W, esse W, no sistema de coordenadas canônico, ele tem coordenadas x e y. Agora, isso daqui, essa matriz, ela define uma transformação linear. Quer dizer, tem uma transformação que eu vou chamar de T, transformação linear dada pela matriz A, B sobre 2, B sobre 2, C. Quer dizer, na verdade, ela é dada na base canônica por essa matriz. Né? Quer dizer, eu tenho T de XY igual a
B sobre 2, B sobre 2, C, XY, se XY está na base canônica. Quer dizer, se o W está na base canônica. Mas eu posso pensar o seguinte, então, que essa transformação ela está dada por essa matriz porque eu estou usando a base canônica. Se eu tivesse outra base, seria outra matriz. Então, vamos... vamos reescrever, então, a coisa da seguinte maneira. Vou compactar aqui. Isso aqui é o produto escalar de T de W por W, mais esse cara daqui, ó, DE, vamos botar aqui assim, é um vetor W0, que na base canônica tem essas coordenadas. Então, isso aqui é o produto escalar de W0 por W mais F igual a 0. Ou seja, eu reescrevi isso daqui assim, mas agora eu posso olhar para cá e dizer o seguinte, na realidade, o que eu tenho são duas coisas. Eu tenho uma transformação linear T, que eu posso pensar independente de coordenadas, tá? Quer dizer, aqui eu tenho T, né? Está aqui o vetor W, e está aqui é o plano, aqui é o plano, e aqui está o T de W. É uma transformação linear, ela não depende de coordenadas. Eu posso pensar assim, eu tenho uma transformação linear que, eventualmente, na base canônica, é dada por essa matriz. E eu tenho um vetor W0 que, eventualmente, na base canônica, é dado por essas coordenadas. Mas a minha equação não depende de coordenadas mais. Ela está dizendo que eu estou querendo saber quem são os pontos do plano, já que eu tenho uma origem, eu tenho uma identificação entre vetores e pontos do plano, quem são os pontos do plano cujos vetores posição satisfazem a essa equação aqui. E agora eu posso pensar assim, eu esqueci, não tenho mais sistema de coordenadas, eu posso pensar, eu gostaria de escolher o meu sistema de coordenadas, de maneira que a minha equação ficasse mais simples. Bom, o mais simples é não ter o B. Quer dizer, eu poderia pensar assim, eu apago isso aqui. Como eu retornei para o começo dos tempos, eu sei... o que eu sei? Eu sei a equação de elipse numa base ortonormal, sei a equação de hipérbole numa base ortonormal, sei a equação da parábola numa base ortonormal. Então, meu problema é encontrar uma outra base ortonormal, quer dizer, encontrar uma base ortonormal tal que isto daqui se traduza de outra maneira. Quer dizer, então, eu quero uma base ortonormal ε1, ε2. Quer dizer, ortonormal significa que produto escalar, quer dizer, o tamanho do ε, norma de ε1 é 1, norma de ε2 é 1, e o produto escalar, os dois são perpendiculares. O produto escalar é 0. Bom, nessa base ortonormal, quero também, o que eu quero também? Quero, não, aqui eu nem quero, né? O W0 vai ter, vamos pensar assim, o W vai ser igual a U ε1 mais V ε2, o vetor genérico vai ser assim, o W0, bom, o W0 eu posso dizer, bom, nessa base ele vai ter algumas coordenadas, posso chamar de U0, né? U0 ε1 mais V0 ε2, serão as coordenadas do W nessa base. E agora, a principal coisa, eu quero que T tenha uma matriz boa.
Mas é matriz de T. Só recordando essa história aqui, o que é a matriz de T na base Y1, Y2. Eu vou ter T de W, se W, eu tenho a base, então W tem coordenadas nessa base, U e V. T de W vai ser T de U, Y1, mais V, Y2, que vai ser U, T de Y1, mais V, T de Y2. Eu vou escrever, em vez de escrever W assim, eu vou escrever como um vetor UV. Eu vou chamar essa base aqui de beta. Então, o W na base beta é dado por UV. Isso daqui, o T de Y1, também vai ter coordenadas. Quer dizer, o T de Y1, esse cara daqui, vai ser alguma coisa A1, Y1 mais A21, Y2. Mas quando eu aplicar o T no vetor W na base beta, eu aplico ele na base canônica mesmo ou aplico ele na base beta? Não. A pergunta é se aplica o T na base canônica ou na base beta. Eu esqueci base. É como se não existisse, aqui a história é a seguinte, é como se não existisse base, não existisse. Eu estou fazendo geometria pura agora, assim, né? Eu estou aqui no plano, tem uma transformação do plano no plano, que é linear. Esse plano aqui só tem uma origem, esse plano aqui tem uma origem. Então, quando é linear, leva a origem na origem e leva soma de vetores em soma das imagens, produto por escalar pelo mesmo escalar na imagem. É isso que eu sei. Agora, se eu colocar um sistema de coordenadas aqui, eu quero saber como é que eu obtenho as coordenadas da imagem a partir das coordenadas do vetor original. Então, aí, as coordenadas serão dadas no sistema que eu coloquei. Coloco o mesmo aqui e aqui. Então, digamos que eu escolhi o sistema de coordenadas ε1, ε2. Então, eu vou ter U vezes T de ε1. Isso aqui, escrito em coordenadas, é A1, A21, na base beta. Isso aqui é o vetor A11, ε1, mais A21, ε2. E aqui eu tenho V, esse cara daqui, T de ε1, que é o T de ε1. O T de ε2 vai ser A12, ε1, mais A22, ε2. Então, esse vetor aqui, T de ε2, eu escrevo A12, A22 na base beta. Agora, sim, então o que eu estou dizendo, olha, é que uma vez que eu escolha um sistema de coordenadas, eu passo a ter uma equação envolvendo as coordenadas. Por quê? Porque eu vou ter, como a base que eu estou tomando é ortonormal, eu sei o que isso aqui vai me dar. Ó. Olha só, em coordenadas, T de W é U vezes esse daqui, mais V vezes esse daqui. Então, eu vou ter, na verdade, isso aqui vai ser a definição de A1, A21, A12, A22, UV. Isso aqui é A1, A21, A12, A22, UV. Eu faço sempre questão de escrever isso assim. Quer dizer, um dia eu decoro que o produto da matriz pelo vetor é isso. Né? Também, é claro que é bom saber que é essa linha escalar essa coluna, essa linha escalar essa coluna, mas ter essa visão aqui. Então, T de UV é isso. T de W é isso em coordenadas. Agora, escalar W, o W é UV. O W0 tem coordenadas U0, V0.
O W tem coordenadas UV mais F igual a 0. Então, a minha equação, né, essa equação aqui, vamos apagar aqui, quer dizer, essa equação vira o quê? Ó? A11 U mais A12V vezes U. Então, isso aqui vai dar A1U2 mais A12 mais A21 UV mais A22 V2 mais U0U mais V0V mais F igual a 0. Essa vai ser a minha equação se eu escolher essa base. Tá? Fiz a conta aqui, né? Fiz A1 vezes U mais A12 vezes V vezes 1. Então deu vezes U. Aí deu A1 U ao quadrado mais A12 vezes V vezes U. Então A12 vezes U vezes V. E aqui eu tenho A21 vezes U mais A22 vezes V, tudo isso multiplicado por V. Então eu tenho A21U vezes V, dá isso aqui, e A22V vezes V dá isso aqui. E desse produto escalar sai só U0U mais V0V e tem o F. Então, ó, quer dizer, eu mudei de perspectiva. Eu estou pensando assim, eu tenho uma equação no plano, lá nos vetores, que é dada assim, eu tenho uma transformação linear e tenho um vetor fixo e um número. A transformação T, o vetor W0 e o número F. Aí eu pego o vetor W, aplico T em W, multiplico o resultado por W escalarmente, somo com W0 escalar W, somo com F, e isso tem que dar 0. Não fiz isso, claro, isso quer dizer, não serve para nada, mas serve para eu entender bem que isso que eu ganhei aqui, eu posso olhar como sendo simplesmente a expressão disto daqui no sistema de coordenadas de base canônica. Se eu mudar a base, terei outra equação. E eu já sei, né, que se essa equação tiver isso aqui igual a 0, está resolvido o meu problema. Porque aí, se isso daqui for 0, eu sei transformar isso numa equação de cônica que eu reconheça. Então, o meu problema agora vai ser escolher, encontrar uma base. Repara que a gente já resolveu esse problema, porque quando a gente rodou o sistema de coordenadas, rodou os eixos, a gente escolheu uma nova base ortonormal. E essa nova base ortonormal fez com que isso aqui fosse 0. Eu simplesmente estou retomando o problema sob uma outra perspectiva. Um dos motivos para isso seria dizer, bom, porque eu rodei e tal, no plano eu consegui, mas sei lá, se isso for em R3, em R4, em R5, em Rn, quer dizer, se eu tiver uma equação geral do segundo grau em 15 variáveis, talvez seja legal, vamos dizer, eliminar os termos x1, x2, x1, x3, x4, x5, e tal, ficar só com os termos em x1 ao quadrado, x2 ao quadrado, para fazer uma simplificação. Mas talvez não seja tão simples pensar em termos de rotação. Mas esse arranjo funcionaria também. Mas vamos voltar aqui, repensando do zero. Então, o meu problema passa a ser o seguinte, olha. Eu não vou esquecer essa equação, porque foi ela que eu ganhei. Então, eu vou dizer, né, vou apagar isso aqui. Eu tenho a transformação. Então, quero uma base ortonormal. Tal, que é a matriz de T
na base beta. Eu vou ser ambicioso, ó, porque a matriz vai ser assim, né? A11, A21, A12, A22. Pelo que eu estou vendo, eu preciso que a soma desses dois seja zero. Por motivos, vamos dizer, não vou ser totalmente honesto aqui, mas por que não ser ambicioso? Dizer, eu pego aqui, eu quero um lambda 1, um lambda 2 e 0, 0. Em vez de supor que a soma vai ser zero, eu quero logo que os dois sejam zero. Se não der, eu volto para cá. Na verdade, vai dar por uma razão. Porque quando eu... a matriz de T, o que eu sei? Sei que a matriz de T na base canônica é A, B sobre 2, B sobre 2, C. Aqui eu já roubei. E é porque eu roubei aqui que eu posso ser tão ambicioso aqui. Por que eu roubei? Porque se eu tivesse posto aqui, por exemplo, B sobre 4 e 3B sobre 4, dava. Porque na hora que você faz a conta, quer dizer, multiplica essa matriz pelo vetor xy e depois faz escalarmente por xy, se a soma desses dois for B, quer dizer, se esse for A, esse for C e a soma desses dois for B, vai dar certo. Na verdade, tem uma infinidade de transformações lineares que eu posso escolher aqui. É claro que você pode dizer, bom, sei lá, um argumento... Não, hoje nós só temos uma menina em sala, mas eu acho que ela concordaria com o meu argumento, que também eu acharia... É claro que fazer B sobre 2 e B sobre 2 é muito mais bonitinho do que fazer B sobre 4 e 3B sobre 4. Certo? É um argumento que eu faria por questões estéticas, mas, vamos dizer, eu diria assim, seria uma maneira natural de escolher. Se eu tivesse que chutar, eu escolheria esse. Mas tem uma infinidade de escolhas. Essa escolha vai ter uma consequência que é tornar possível essa ambição aqui, de em vez de simplesmente querer que a soma desses dois seja zero, querer que esse seja zero e esse seja zero. Então, eu vou limpar agora o quadro, vou esquecer a cônica e vou dizer o seguinte, meu problema é, eu tenho uma transformação linear cuja matriz na base canônica tem essa cara. Eu poderia dizer, essa cara só está dizendo isso. A única coisa que está dito aqui é que esse cara é igual a esse. Que o A e C podem ser quaisquer. Então, é uma matriz simétrica. Se eu fizer assim, dá no mesmo. Então, eu tenho uma transformação linear cuja matriz na base canônica é simétrica. E eu quero saber se eu encontro uma base ortonormal tal que a matriz dela vai ser isso aqui. Observa que isso daqui significa dizer o seguinte, ó, o epsilon 1, lambda 1, 0, 0, lambda 2, isso daqui multiplicado por epsilon 1, o epsilon 1 é o 1, 0. Isso aqui é T, isso aqui é o epsilon 1. T de epsilon 1 vai dar lambda 1, 0. Então, isso aqui vai ser lambda 1 vezes 1, 0. E o T do epsilon 2 vai ser lambda 1, 0, 0, lambda 2 vezes 0, 1, vai ser igual a lambda 2 vezes 0, 1. Esse aqui é o T. Escrito na base beta, né? Mas se escrito na base beta o T de epsilon 1 é lambda 1, epsilon 1, é porque o T de epsilon 1 é lambda 1, epsilon 1.
Legal? Quer dizer, eu fiz a conta na base beta. Concluí que se eu aplicar a transformação t no vetor ε1, vai dar lambda1 vezes o vetor ε1, então, porque t de ε1 é lambda1 ε1. Tá? Quer dizer, se você, sei lá, se o meu salário é metade do seu em reais, se nós convertermos para rublos, o meu salário vai ser a metade do seu. Quer dizer, claro, o cara pode cobrar a comissão, a mesma comissão na conversão, mas só convertendo diretamente vai ser a mesma coisa. Então aqui tá, as coisas que eu obtive, tem coisas que eu vou obter aqui que não dependem das coordenadas. Então eu posso não, mas ε1, ε2 é uma base. Ocasionalmente eu vou querer que ela seja ortonormal. Aqui isso não é relevante. O que é relevante aqui é o seguinte: se eu estou dizendo que a matriz de T nessa base beta tem essa cara, bom, para que serve a matriz de T na base beta? Para obter as coordenadas da imagem, né? Vou apagar um pouco aqui para... Já não preciso mais disso tudo. Então, base ε1, ε2 é beta. Matriz de T na base beta. A11, A21, A12, A22. Para que serve isso? Serve para dizer o seguinte: se eu tiver um vetor W igual a UV, então T de W, isso aqui na base beta, então o T de W vai se escrever na base beta como? T de W vai ser dado pela matriz A11, A21, A12, A22 vezes UV. Voltando à explicação de por que isso, né? Isso aqui é U A1, A21 mais V A12, A22. Ocorre que se eu aplicar, vamos dizer, quem são esses caras aqui? Esse cara daqui é o A11 ε1 mais A21 ε2. E a ideia é que isso daqui seja exatamente o T de ε1. Então, se esse cara é o T de ε1, isso daqui é o T de ε1. Mesma coisa, esse aqui é o T de ε2. Então, se W, isso aqui significa que W é igual a U ε1 mais V ε2. Portanto, o T de W tem que ser U vezes T de ε1 mais V T de ε2. Então, isso daqui entra com o W escrito na base beta e sai com o T de W escrito na base beta. Tá. Então, necessariamente, se eu colocar aqui, se eu quiser A1, A21, A12, A22, ó, funciona. Se eu pegar o ε1, isso aqui é um zero. O ε1 é um zero nessa base. Se eu multiplicar isso aqui, vai me dar A11, A21. A1 vezes esse, mais A12 vezes esse, dá esse. Esse aqui. Hã? Ué, o ε1 é igual a 1 ε1 mais 0 ε2. Os telespectadores estão adorando essas perguntas, porque eles não teriam essa oportunidade. Então, se é 1 vezes esse mais 0 vezes esse, é que o ε1 nesse sistema de coordenadas é 1, 0. Toda vez que você tem uma base, ε1, ε2, ε3, εN em Rn, o seu espaço vetorial,
Nessa base, o ε1 é 1, 0, 0, 0, 0. O ε2 é 0, 1, 0, 0, 0, 0. Tá? Passa a ser. Bom, então, suponhamos agora que a nossa base, a nossa matriz, em vez de ser essa matriz qualquer, ela seja λ1, 0, 0, λ2. Então, aqui nós teremos λ1, 0, 0, λ2, né? Isso aqui vai ser λ1, 0, 0, λ2, vai ficar simples, né? Vai ficar λ1, 1, λ2, v, mas se você aplicar no vetor ε1, vai dar λ1, 0, 0, λ2, vezes 1, 0, isso daqui vai dar λ1, 0, que é λ1 vezes 1, 0. Então, eu estou dizendo aqui que t de ε1 é igual a λ1 ε1. Se eu aplicar λ1, 0, 0, λ2, isso aqui t, no ε2, que é 0, 1, isso aqui vai dar 0 λ2, que é igual a λ2 vezes 0, 1. Então, t de ε2 é igual a λ2 ε2. Tá? Isso, vamos dizer, isso é verdade, não é porque eu calculei nesse sistema de coordenadas que em outro vai deixar de ser verdade, porque isso aqui é uma verdade que não se refere às coordenadas. Moral da história, eu estou procurando uma base ortonormal beta, tal que ε1, ε2, tal que t de ε1 seja λ1, ε2 e t de ε2 seja λ2, ε2. Então, vou reescrever. Então, a minha questão é a seguinte, ó. Seja T de R2 em R2 dada na base canônica por matriz simétrica. Eu não quero ficar carregando aquele B sobre 2. Até por isso, em um ou outro livro, vocês provavelmente encontrarão a equação de cônica, em vez de ter o BXY, vai ser 2BXY. Porque o cara está botando 2BXY, porque ele sabe que depois ele vai precisar do B sobre 2, então ele já fica... Né? Então, vou botar a matriz simétrica assim, A, B, BC. Queremos base ortonormal ε1, ε2. Isso aqui eu vou usar só como uma referência. O que eu quero? Eu quero que t de ε1 igual a λ1, ε1 e t de ε2 igual a λ2, ε2. Então, a minha pergunta é essa, eu dou uma matriz simétrica, será que eu posso encontrar a base ortonormal assim? Eu até sei a resposta, porque no caso lá quando eu fiz o problema, né, rodei os eixos, achei uma base ortonormal que no fundo me dava isso. Se você checar lá, vai ser a base que vai dar isso. Na verdade, ali não é imediato,
porque, eventualmente, poderia ser uma coisa assim, né? Lambda 1, lambda 2, sei lá, gama e menos gama aqui. Bom, e eu quero lidar com isso de maneira totalmente abstrata. Vou fazer uma pausa, só uma pequena preleção. Por que eu estou fazendo essa porcaria para resolver de novo um problema que eu já sei resolver? Porque por trás do que a nova maneira como eu vou resolver isso envolve um teorema que não se restringe à dimensão 2, que é o teorema espectral, que a gente vai usar para a dimensão 2, para a dimensão 3, 4, 5, 10, n, e que ainda por cima se generaliza para a dimensão infinita. É um teorema bastante importante em matemática. Ele está lá bem metido em áreas tão diversas como propagação de calor, que eu acho que é onde ele surgiu, que já num contexto de dimensão infinita. Nas séries de Fourier, surge, vamos dizer, talvez pela primeira vez, esse teorema de maneira clara. Clara não, ainda vão 100 anos para clarear um pouco. Ele também está aqui nas cônicas, ou nas quádricas, em R3 e tal. E depois, na propagação de calor, ele aparece em 1820, uma coisa assim. E 100 anos depois, explode a mecânica quântica. E quem está lá? Teorema espectral. O teorema espectral parece... Tinha uma cantora que já morreu há um tempo, chamada Nara Leão. A Nara Leão estava em todas. Surgiu a Bossa Nova, ela estava lá. Surgiu o Tropicalismo, ela estava lá. Surgiu o Chico Buarque, ela estava lá. Então, o teorema espectral é uma coisa meio assim. E, vamos dizer, quando você faz processamento de sinais, que tem a ver com vamos dizer, classicamente tem a ver com a equação da onda, que também foi estudada no século XIX em outro contexto, mas depois ela aparece com as equações de Maxwell, coisas de sinais, processamento de sinais, tanto em dimensão infinita como em dimensão finita, está lá o teorema espectral também. Então, é um teorema bastante importante. Então, eu vou retomar a coisa das cônicas como, vamos dizer, ponto de partida para a gente estudar o teorema espectral. Porque a matriz inteira da base beta, milhão, uma luz, porque ela é igual àquela outra matriz lambda 1, lambda 2? Não, porque olha só, por que eu quero isso, né? Eu quero isso por quê? Porque quando eu faço T de WW mais W0W mais F igual a 0, quando eu escrevo nessa base beta, eu vou pensar assim, né? W vai ser igual a UV. Então, eu vou querer uma equação em U e V. Então, quando eu fixo a base beta, o W0, esse cara daqui, é o 0V0. Esses dois são conhecidos. E T de W vai ser dado por uma matriz. A1, A21, A12, A22. Vezes UV. Então, isso daqui, essa equação aqui, quando eu digo, não, a minha base agora é beta e as minhas coordenadas não são mais x e y, são u e v. Então, escrevendo nessa base, eu vou ter aqui, ó, T de W, A1U mais A12V, A21U mais A22V, escalar W, que é UV, mais W0, escalar W, vai ser U0, V0, escalar UV, mais F, igual a 0.
Eu simplesmente disse, ó, minhas coordenadas não são mais x, y, são as coordenadas UV nessa base. Aí eu escrevo nessas coordenadas, me dá isso. Agora é importante, nunca é demais salientar, para que eu possa escrever de maneira simples esses produtos escalares, é crucial que a minha base seja ortonormal. Então, sendo a base ortonormal, eu posso pegar isso aqui e dizer, bom, isso vira A1 U ao quadrado, né, que vem esse vezes esse, mais, aí eu tenho A12 vezes UV, mas eu tenho mais A21 U vezes V, então tenho A12 mais A21 UV, tenho mais A22 V ao quadrado, mais aqui eu vou ter U0U, mais V0V, mais F igual a zero. E eu sei, por translações, transformar essa equação numa coisa simples, desde que este camarada aqui seja zero. Exatamente. Eu não sei se o senhor vai estar vendo esse vídeo, estava dormindo que você, mas foi o que eu já falei anteriormente. Mas eu estou dizendo que eu vou ser mais ambicioso ainda. Em vez de simplesmente querer que essa soma seja zero, eu vou querer que os dois sejam zero. Quer dizer, querer que os dois sejam zero é querer isso aqui. Não, isso eu vou demonstrar. Isso é o teorema espectral. O teorema espectral é exatamente isso. E ele vale em Rn. Supõe que você dá uma matriz simétrica. Quer dizer, uma matriz N por N. Aí tem os elementos da diagonal. E todo mundo que não tiver na diagonal, o de cá é igual ao espelhado para cá. Então ela é simétrica. Pega a transformação linear correspondente a essa matriz simétrica. Matriz simétrica, vamos dizer, na base ortonormal, na base canônica de Rn. Então, supõe que você tem uma transformação linear T, vou até escrever assim, né? Vamos dizer assim. Vou enunciar o teorema. Teorema Vou botar um C então. Se T de Rn em Rn linear é dada na base canônica por matriz simétrica, então existe base ortonormal beta igual a epsilon1, epsilon n, vou botar assim, existem base beta e escalares lambda 1, lambda n em R, tais que T de epsilon i igual a lambda i epsilon i e não tem. Tá? Ou seja, existe uma base ortonormal, dito de outra maneira, né, em vez de escrever assim,
quer dizer, existe base ortonormal e escalares assim, eu vou dizer o seguinte, ó, o fato de existir esses escalares vai significar que a base vai ser, que a matriz vai ser assim. Porque o T de epsilon 1 vai ser lambda 1 epsilon 1, então vai ser lambda 1 0 0 0 0. T de epsilon 2 vai ser lambda 2 epsilon 2, então 0 lambda 2 0 0 0 0, etc. Então eu posso até, em vez de dizer, vou apagar essas duas linhas e dizer o seguinte, existe base ortonormal de Rn, em que a matriz de T é diagonal. Quer dizer, simétrica é a matriz que tem os caras na diagonal e ela é espelhada em relação à diagonal. Diagonal é porque só tem os caras da diagonal, o resto é zero. Bom, matriz diagonal, melhor que matriz diagonal, só a matriz identidade. Ou a matriz identicamente nula, que é uma matriz... Ou pior, né? Porque também é uma pobreza. A matriz identicamente nula não diz nada. Tá? Então, esse é o teorema espectral. Na verdade, isso é a versão de dimensão finita do teorema espectral. E nós vamos fazer, então, nosso programa aqui seria fazer esse teorema em dimensão 2. Dizer, bom, então o que a gente fez lá das cônicas até agora podia ter se baseado nesse teorema em dimensão 2. E seria fazer em dimensão 3, que tem uma outra... Eu vou fazer de uma maneira em dimensão 2, tem uma outra maneira de fazer em dimensão 3, mas a maneira que faz em dimensão 3 não se generaliza para outras dimensões. Depois a gente faz dimensão mais alta. Não vou fazer tudo isso hoje. O plano hoje é fazer em dimensão 2. Então vamos, em vez de fazer isso aqui, vamos fazer agora em dimensão 2. Então, de R2 em R2. E eu vou fazer uma demonstração que, embora eu possa fazer essa demonstração usando determinante, vou fazer depois, talvez na próxima aula, eu vou fazer uma demonstração sem usar determinante. Meu desafio vai ser, na verdade, demonstrar o teorema espectral inteiro sem usar determinante. E eu vou, em vez de usar determinante, vou usar o teorema do valor intermediário. O importante, tem uma coisa importante para entender aqui, é o seguinte, é que quando você tem uma matriz assim, A11, A21, A12, A22, se você fizer isso aqui, multiplicar por xy, fizer o produto escalar por... Aliás, eu vou botar aqui x1, y1 e x2, y2. Isso daqui, ó, a gente pode fazer essa conta mais ou menos fácil, né? Vai dar A11 x1 mais A12 y1 x1 mais A21, aqui é x2, x2, A21 x1 mais A22 y1 y2. Então aqui tem o x2 e o y2 em evidência. Eu vou trocar e vou colocar o x1 e o y1 em evidência. Então eu vou botar assim, ó, x1, aí aqui eu tenho A11 x2 mais x1 aqui, A21 y2. E agora, colocando o y1 em evidência, eu vou ter y1, aí eu tenho A12 x2 mais A22 y2. Uma manipulação, né? Até, vamos dizer, não custa nada,
qualquer um veria isso. Agora, isso aqui é interessante pelo seguinte, ó, isso aqui é o produto escalar do x1, y1, por esse cara daqui, né? A1x2 mais A21 y2, A12x2 mais A22 y2. Espero que tenha dado certo. Esse cara daqui, né, isso aqui é a mesma coisa aqui, x1, y1, escalar, vou botar aqui um produto escalar desse cara. Isso aqui é o produto de uma certa matriz que é A1, A21, A12, A22 pelo x2, y2. Tá certo? Ó, A11, A21, A12, A22 pelo x2, y2. Então, isso aqui, ó, é igual ao produto escalar de x1, y1 pela matriz transposta. Ó, isso aqui é A1, A22. Aí, ó, o A21 que estava aqui foi parar aqui. E o A12 que estava aqui veio para cá. Tá? Então, é uma observação assim, ó. Bom, matriz transposta está claro, né? Você troca as linhas pelas colunas ou simplesmente reflete em relação à diagonal. Aí vamos chamar então, vou apagar tudo aqui. Não vou apagar ainda. Vamos chamar então uma matriz, quer dizer, se A é igual a A1, A21, A12, A22, então você tem A transposta, que eu vou chamar de A transposta, não. Isso aqui vai ser A11, A22, A21, A12. E o que a gente acabou de mostrar é o seguinte, é que se você fizer A, pensando A como uma transformação linear associada a essa daqui, A de U escalar V, isso é igual a U escalar A transposta de V. Tá? Agora, repara, quando a matriz é simétrica, ela é igual à sua transposta. Então, você pode dizer A é simétrica se A é igual à transposta. Ou seja, mas então vai valer A de UV igual a U A de V. E mais, é legal que vale a recíproca. Se isso daqui vale sempre, então a matriz de A em qualquer base, na base canônica e, na verdade, em qualquer base ortonormal vai ser simétrica. Quer dizer, eu posso, de certa forma, o que eu estou dizendo é o seguinte, olha, supõe que T é a transformação linear dada na base canônica por uma matriz simétrica. Se isso for equivalente a isso aqui, eu posso dizer, então, suponha que T é uma transformação linear e não faço mais referência a base nenhuma, tal que isso aqui acontece. E aí, eu vou mostrar, eu meio que retorno à situação inicial. Eu tenho uma transformação linear, eu não tenho base nenhuma, mas eu sei que ela tem essa propriedade.
Essa propriedade é equivalente a ela ser dada na base canônica por uma matriz simétrica. Tá? Porque se ela tem essa propriedade, ó, vamos só pensar assim, ó, esquece isso e diz assim. Vamos ver o que é a matriz dela na base canônica. Bom, o que é a matriz dela na base canônica? Vai ser uma coisa assim, A11, A21, A12, A22. Bom, significa que A de E1 é igual a A11 é 1, mais A21 é 2. E A de E2 é igual a A12 é 1, mais A22 é 2. Quem é A21? É A de E1 é 2. Então isso aqui, ó, esse cara daqui, se eu fizer o produto escalar por E2 dos dois lados, A de E1 escalar E2 vai dar A1 E1 escalar E2 dá 0, mais A21 E2 escalar E2 dá 1. Então esse cara daqui, A21 é igual a de E1 escalar E2. E quem é A12? A12 eu obtenho como? Eu multiplico escalarmente por E1 dos dois lados. Porque aí dá 1, 2 aqui, aqui dá 0. Então isso aqui é A de E2 escalar E1, que também é conhecido como E1 escalar A de E2, já que o produto escalar é comutativo. Então, ó, este cara ser igual a esse se deduz do fato de que isso é igual a isso, que é a minha hipótese. Então, se a minha transformação linear tiver essa propriedade, então a matriz dela na base canônica é simétrica. Na verdade, a matriz dela em qualquer base ortonormal será simétrica. Bom, moral da história, eu vou mudar de novo o enunciado. Se T linear é tal que T de UV igual a U T de V para todos U e V pertencentes a R2, então, esqueci aqui 2, né? Na verdade, o fato de ser R2 aqui também não está dizendo nada. Na verdade, eu preciso aqui só que seja um espaço vetorial de dimensão 2 com produto interno. Então, eu vou mudar de novo, vou dizer assim, se V é espaço vetorial real com produto interno e T de V em V linear é tal que isso aqui acontece para todos U e V no meu espaço. Bom, é de V mesmo. Então, existe base ortonormal de V tá? Estou botando o enunciado cada vez mais sequinho, cada vez mais abstrato. Tem uma razão para eu fazer isso aqui, que é a seguinte. É que, eventualmente, na hora que eu vá generalizar esse negócio para Rn, eu posso ter que aplicar esse teorema em um subespaço bidimensional de Rn. Entendeu? Quer dizer, eu estou em Rn. Aí eu achei lá um certo subespaço bidimensional, e que a minha T leva o espaço nele mesmo, ela tem essa propriedade, e aí eu poder aplicar nele. Então, bom, claro que também nós somos matemáticos também para
né? Você, como matemático, você tem que olhar um problema, ver quais são as variáveis relevantes, quais são os conceitos relevantes e jogar o resto fora para trabalhar numa situação simples. Isso faz parte, a primeira coisa, né, que um matemático faz é ver o que é relevante e o que não é. Então, também aqui vamos dizer, quais são as hipóteses que realmente contam. Não que... Quer dizer, eventualmente você pode dizer, bom, eu estou com uma situação assim, mas eu posso supor que meu espaço é R2 e fica mais simples. Tem outra demonstração, outra maneira de lidar. Mas vamos pensar assim. Bom, o que é a base diagonal, né? Na verdade, existe uma base... Então, para omitir matrizes também, base ortonormal, eu vou chamar assim de autovetores de T. O que é um autovetor? Vamos dizer, V é autovetor de T se existe lambda tal que T de V igual a lambda V. Então, na verdade, uma base ortonormal de autovetor significa que eu vou ter um ε1, um ε2 unitários ortogonais e tais que T de ε1 igual a lambda 1, ε1, T de ε2 igual a lambda 2, ε2. Aqui a outra coisa também a parte do jargão. Toda profissão tem um jargão em que você diz de maneira que ninguém entenda uma coisa que é uma babaquice que qualquer um poderia entender se você falasse em linguagem de gente. Toda profissão tem isso. Medicina talvez seja a pior de todas. Bom, tudo bem. Vamos, deixa eu ver se eu consigo, vou esboçar a demonstração. Olha só, eu vou usar uma base, mas observa o seguinte, eu tenho aqui um vetor V. Como eu estou no plano, eu sempre posso criar um V ortogonal, que é o V girado de 90 graus no sentido trigonométrico. E o T de V ser lambda V significa que ele está nessa reta e, portanto, o ortogonal é esse. Então, eu dizer T de V igual a lambda V, isso equivale a dizer que T de V escalar V ortogonal é igual a zero. E não vou me preocupar nesse momento de explicitar como é que eu acho esse V ortogonal, mas, na verdade, para achar o V ortogonal, eu pego uma base canônica, escrevo o V na base canônica, rodo e tal, mas dá que eu posso fazer isso. Muito bem, então, quer dizer, eu tenho uma aplicação que a cada V associa V ortogonal e tenho uma aplicação que a cada V associa T de V. Juntando as duas, eu tenho uma aplicação que a cada V associa T de V escalar V ortogonal. Essa aplicação, vamos dizer assim, é contínua. Quer dizer, se eu colocar em coordenadas, ela é contínua. Quer dizer, a T é contínua, o V ortogonal é contínuo, o produto escalar é contínuo. Vamos dizer, como é que eu sei isso? Escreve em coordenadas, mas eu vou deixar esse detalhe para depois. Vamos chamar isso aqui, essa aplicação aqui de, sei lá, não vamos chamar de nada aí. Vamos deixar assim. Então eu quero um cara tal que isso daqui dê zero. Quer dizer, T de V igual a lambda V é equivalente a dizer que T de V escalar V ortogonal igual a zero.
Vou procurar o meu V, eu quero V unitário. Vou procurar no círculo unitário. Está aqui a origem. Pega uma base. Então, pega uma base ortonormal. Né? Pega uma base aqui. E1, E2. Se a gente tiver em R2, pode ser a base canônica. Se não, a gente pega, cria uma base ortonormal e tudo bem. Vamos pegar esse arco aqui, ó. Esse arco aqui, esses vetores daqui, são todos dados, aqui tem um ângulo θ, e esse cara daqui é cosseno θ. É 1 mais seno θ é 2. Com θ variando de 0 a π sobre 2. Tudo bem, vamos chamar esse cara... vamos chamar esse cara daqui de V de θ. E vamos definir a seguinte função, G de 0π sobre 2 em R, opa, agora estamos no cálculo 1, que a cada θ vai me associar G de θ. O G de θ é exatamente isso daqui, ó, é igual a T de V de θ escalar o ortogonal do V de θ. A minha ideia é que essa G aqui é contínua. Bom, quando o θ varia continuamente, as coordenadas do V de θ variam continuamente, e essa coisa aqui depende continuamente das coordenadas. Tá? Por quê? Vamos dizer, a minha T é dada por uma certa matriz A11, A21. Na verdade, ela é simétrica, né? Mas não importa. Bom, A1, A22, BB... Ela é dada por uma matriz assim, parada, então vai dar números. E o V ortogonal, o V ortogonal vai ser, quer dizer, o V de θ ortogonal, simplesmente, ó, se esse cara é cosseno θ é 1, seno θ é 2, ele é menos seno θ. É 1 mais cosseno θ é 2. Então, tudo varia continuamente com θ, porque na hora que você fizer essa conta aqui, é somas de produtos por escalar. Vamos dizer, é somas de... Você constrói essa função G como somas, com somas e produtos de funções contínuas. As funções contínuas são cosseno e seno. Então, essa G vai ser uma função contínua. Muito bem. Mas, quem é G de E1? Vamos dizer, G de 0, né? G de 0. Bom, o V de 0 é 1. Então, isso aqui vai ser T de E1. E quem é o E1 gerado de 90 graus? É 2. E quem é G de π sobre 2? Bom, π sobre 2, esse cara daqui dá E2, então eu tenho T de E2. E quem é o E2 girado de 90 graus? Menos E1. Só que a minha T tem aquela propriedade, né? Isso aqui, bom, isso aqui é menos T de E2 é 1, e a minha T é uma transformação linear simétrica. Então, isso aqui é igual a menos E2 T de E1, ou, escrevendo de outra maneira, menos T de E1 E2. Então, G de 0 é igual a menos G de π sobre 2. Teorema do valor intermediário, G se anula. Se G se anula, é porque tem um cara aqui, tal que T dele, escalar, o ortogonal é 0, então ele é um autovetor.
Então, moral da história, existe ε1 unitário, norma de ε1 igual a 1 e T de ε1 igual a lambda 1 ε1. Mas e aí? Só que aí, ó, imediatamente, ó, T de ε2 ε1 é igual a ε2 T de ε1. Quer dizer, vamos fazer ε2 assim. Desculpa. Vou apagar aqui, tá? Eu consegui nessa história, né? ε1, norma de ε1 igual a 1 e T de ε1 igual a lambda 1 ε1. Aí pego o ε2 igual a ε1 girado de 90 graus. Então, o T de ε2 ε1... Bom, mas se o ε2 é o ε1 girado de 90 graus, o ε2 girado de 90 graus é menos o ε1. Né? Quer dizer, você tem aqui, ó, qualquer um, aqui, ε1. Aí, pega o ε2 igual a ε1 girado de 90 graus. Gira o ε2 de 90 graus, você vai cair aqui. Então, T de ε2, vamos botar assim, T de ε2 ortogonal é igual a T de ε2 menos ε1, que é igual a menos T de ε2 ε1, que é igual a menos ε2 T de ε1, que é... Bom, mas o T de ε1 é lambda 1 ε1, então isso daqui já é zero. Então, o T de ε2 escalar o ε2 girado é zero. Quer dizer, o T desse cara escalar esse é zero. Então, o T desse cara está aqui, é um múltiplo dele também. Então nós temos uma base ε1, ε2 ortonormal, por construção, e são autovetores. Essa demonstração, vamos dizer, o interesse dela é que ela não usa determinante. Só isso. É porque, vamos dizer, se eu quiser demonstrar esse teorema em dimensão n, a demonstração, uma demonstração usual seria usar o determinante n por n. Para eu evitar isso, eu vou fazer dessa maneira. Então, vou retomar isso na próxima aula. Veremos.